Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o 25 de Abril é uma data nacional da maior importância, mas que em si mesmo significa a unidade nacional em torno dessa data que nos trouxe a liberdade. A Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril é uma estrutura de missão criada por resolução do Conselho de Ministros, que tem como objetivo definir e concretizar um programa de celebração de meio século de liberdade e de democracia em Portugal. De todo Portugal, em todo Portugal. Conforme se destaca da sua própria autodefinição, celebrar esses 50 anos de democracia deve corresponder à evocação combinada de um chão comum fundado na liberdade e no pluralismo, no qual coexistem visões político-ideológicas diversas. A ambição desta comemoração e destas celebrações é, por isso, justamente a evocação do passado e da trajetória democrática, mas dirigindo-se a todos os portugueses como um uno, querendo renovar o vínculo democrático do conjunto da sociedade portuguesa no seu todo. O objetivo da Comissão, criada a nível nacional, é evocar o 25 de Abril e celebrá-lo num só país democrático, com o que na sua história o une, mesmo hoje significando isso uma multiplicidade de entendimentos, uma diversidade na ideia de liberdade, heterogeneidade e experiência democrática. Não existia um 25 de Abril em cada canto do país. Não existia um 25 de Abril de cá e outro 25 de Abril lá. O 25 de Abril é uma data nacional na sua mais pura acessão, pois representa o dia em que todo o país mudou, em que todo o país celebrou o fim da ditadura, em que, por uma vez, não se distinguiram os democratas e os então apelidados antifascistas, onde não se agruparam sexos, opções, raças ou credos. Onde não se distinguiu a população no interior da do litoral, onde não se pôs de parte as então ilhas adjacentes, hoje regiões autónomas. A presidência da Comissão do Cinquentenário vai ser assumida pelo próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o que significa bem esse caráter nacional de unidade que se quer impor às celebrações. Estas serão organizadas por uma Comissão Nacional que, no respeito pelo que significou a Revolução, justamente da não distinção entre cidadãos, deverá e terá a obrigação de fazer com que elas aconteçam em todo o país de forma concertada, como só pode acontecer se for uma única entidade a organizar. É a Marcelo que cabe a definição das orientações gerais das comemorações, tal como a aprovação do seu programa oficial, acontecendo estas comemorações em todo o país. E aqui também, de acordo com o que for definido por uma comissão, que na celebração de um grande acontecimento nacional deve ser ela de caráter nacional também. E a organização dessas celebrações, por essa comissão de alcance nacional, não se concentrará com certeza no Terreiro do Paço e terá no seu programa celebrações em todos os cantos do país, inclusivamente nas regiões autónomas, aqui sem dúvida de que concertadas com as autoridades regionais. Não confiar a organização dessas celebrações, que são do país, a uma única comissão, que é de índole nacional, é não confiar na sua honestidade, na sua competência, na sua democraticidade, no seu respeito por todo o território nacional. Se há algo que a Revolução do 25 de Abril veio proporcionar à Madeira e aos Açores em específico, foi a possibilidade de virem adquirir a sua autonomia pela qual há tanto lutavam. Se há uma celebração que terá de ser de iniciativa e de âmbito regional, será a comemoração da autonomia, o dia em que se celebrem os 50 anos sobre essa grande vitória do povo madeirense e açoriano. Na realidade, é esse o dia em que as celebrações têm de ser orgulhosa e necessariamente organizadas por entidades regionais e, eventualmente, por uma comissão regional. Desde 76, comemora-se a autonomia reconhecida à região autónoma da Madeira na Constituição Portuguesa. 1 de julho é o dia em que se comemora o aniversário da autonomia do arquipélago, consagrada na Constituição Portuguesa de 76. Em 2026, comemorar-se-ão, assim, os 50 anos da consagração da autonomia e, assim, justificar-se-ão comemorações próprias e, consequentemente, e, eventualmente, uma comissão regional para o efeito. Porque aí estará a Madeira a comemorar algo que lhe é tão querido e próprio,
uma data tão relevante para a população madeirense e porto-santense, aquela em que se festejam os 50 anos sobre a consagração da nossa autonomia. A ideia de criar fissuras nas comemorações nacionais dos 50 anos do 25 de Abril não nos parece acertada, não nos surge como adequada. Antes, encarámo-la como uma divisão na festa nacional que se pretende que aquela data venha a representar. Razões estas que levam a bancada social-democrata desta Casa a se demarcar desta ideia, que considera infeliz, deixando desde já claro que com entusiasmo encarará a formação de uma comissão para os festejos dos 50 anos sobre a consagração da autonomia, que terá lugar em 2026. Muito obrigado.